Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, onde o nosso entrevistado, que viajou muito, morou fora do Brasil, voltou para rever os amigos e vai contar toda essa história para nós, que esteve muito tempo já também na Europa. Estamos ao vivo no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode fazer a sua pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. O entrevistado de hoje é o Rafael Kunhalt, 26 anos, natural de Lajeado. Rafael, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. Tudo bom, Joel? Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da experiência, né? Que a gente puder contribuir aí, vamos estar falando um pouquinho mais sobre as experiências. E é muito legal, porque a gente fala, tu vai acabar relembrando muita coisa, faz tempo que tu não fala, provavelmente, sim, mas motiva outros, né? Para que façam a mesma coisa, ou seja, sai do Vale do Taquari um pouco e conheça outra cultura. E vamos começar a tua primeira viagem, né? Ainda fez quando estudava um curso de inglês. Sim. Quantos anos você tinha? Tinha 16 anos, né? Então, na verdade, meu inglês começou desde os 6, 7 anos, né? Então, tinha um grande amigo e aí a mãe dele era professora de inglês e na casa dela, a Silvia, a gente começou a ter aula de inglês, né? Então, eu inserido na família ali, desde os 7 anos de idade, mais ou menos, e lá pelos 16 anos, então, já estudava na escola dela. Surgiu a oportunidade, então, de fazermos um intercâmbio para o Canadá, né? Então, ali no Canadá, em Vancouver, a gente se hospedou em casas de família, né? Então, cada um na casa de uma família. E ali, durante 3 semanas e meia, fizemos um curso de inglês intensivo, manhã e tarde, né? Para estar podendo aprimorar um pouquinho mais, até porque a convivência com os nativos, né? Aqueles que falam a língua inglesa ali, é bem mais fácil para o aprendizado, é muito mais rápido, né? Porque a gente está aqui apenas na sala de aula e aí vai para casa, que fala português. Exatamente. Então tem aquele conflito. Lá não, é o inglês e o inglês somente. Então se você não sabe como se comunicar, vai na mímica até passa aprender. Fome. Não passa fome, vai na mímica, né? E da mímica, tu escuta a pessoa dá o reply, então ela te fala a palavra e aí já entra automático no teu dicionário do cérebro e mais uma nova palavra para o vocabulário. Ou seja, te enriqueceu muito para o inglês, não? Com certeza. E também Canadá à frente dos Estados Unidos, porque o inglês do Canadá também é um pouquinho mais compreensível, né? Então, qual a diferença tem do inglês do Canadá e Estados Unidos? Olha, o que eu posso dizer, os Estados Unidos é muito grande e tem muitas gírias, né? Ah, sim. Sotaques que nem no Brasil, Rio Grande do Sul, Bahia. Países grandes sofrem, entre aspas, sofrem disso. É verdade, né? Nós no Brasil sofremos com vocabulário, às vezes, que no Nordeste a gente não entende, né? E vice-versa. Então, lá acontece também, mas Vancouver, por si só, tem um inglês muito fácil, muito compreensível. E a escola fornecia uma metodologia muito boa também, né? Então, por isso da escolha de lá. Bom, com 16 anos, bastante novo ainda, quando chegou no Canadá, o que te surpreendeu? A organização, né? A organização e a segurança. Então, pegava ônibus às 6h30 da manhã, né? Um pouco mais afastado do centro de Vancouver, ainda escuro, nevando, a gente foi na época, era fevereiro, né? Então, um pouquinho antes das Olimpíadas de Inverno, que aconteceu em 2009 lá, ainda estavam reformando os parques, as montanhas, para receber a Olimpíada de Inverno. E a segurança cada vez mais sendo reforçada nas ruas, isso era impressionante, né? Então, parado de ônibus sozinho, chegava alguma pessoa, nós do Brasil, um pouco ressabiado, né? Exatamente, então um pouco cuidadoso, mas tranquilamente o pessoal te abordava querendo saber informação e quando via que era turista, então, era portas abertas, né? Sempre disposto a ajudar. O que eles sabiam do Brasil, no Canadá? Não só no Canadá, mas como qualquer país da Europa, se sabe pouquíssimo sobre o Brasil, né? Eles pensam, e já ouvi falar, né, dos próprios amigos meus lá, que a gente vivia em uma mata, né? Então a impressão que eles têm é que a gente está vivendo numa selva amazônica, exatamente. É como se fosse espalhado pelo Brasil todo. É o Brasil, né? Essa diferença cultural, essa migração dos alemães, dos italianos para o sul do Brasil, que também... E tu é claro, né? Olho claro, quando chegou lá diz, sou brasileiro, não pode ser. Muitos duvidaram. tive que comprovar, na verdade. Legal. Aqui, ó, a carteira, sou brasileiro, né?
Então, essa é a diferença, né? Então, é isso que o brasileiro consegue mostrar um pouquinho dessa diferença cultural que nós temos aqui, né? E que surpreende até nós mesmos. É verdade, se a gente sair do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que também é assim, quanto vai subindo, aí a gente percebe, né, que Sim. é a pigmentação diferente, o estilo diferente, Sim, né? Sotaque, comida, paladar, né? É Enfim, verdade. Isso tudo... E lá também é, né? Voltando um pouquinho até a questão da alimentação, lá em Vancouver, na família que eu morava, né? Uma família... um casal com 2 filhos pequenos, né? Eles tinham 4 carros, né? O pai era... 4 carros? 4 carros, né? 3 caminhonetes e um carro pequeno para a esposa, para a mulher da família. Os outros 3 veículos eram caminhonetes quase que Bigfoots, aqueles enormes, grandes, enormes, né? O meu host father, né, que a gente chama assim, o pai da casa, então ele gostava muito de caçar, então mexia bastante com armas. Era uma família fechada, mas gostando sempre de receber, né, os turistas, não, digamos assim, os estudantes, né? Então era um programa com essa escola específica que eles recebiam os estudantes. Claro, tudo passava por uma avaliação, mandava uma ficha cadastral, mandava um vídeo para eles analisar e ver como é que era a pessoa antes de recebê-la, né? Eles ganhavam, obviamente ganham alguma coisa para hospedar alguém que vem estudar lá, né? Sim, sim. Até porque a questão da alimentação, eles também deixavam... A preocupação. Exato. Deixavam bem aberto, poderia almoçar, jantar com eles tranquilamente, né? Dormia, enfim, tomava banho, já estava incluso também no pacote, então, dessa agência que foi contratada aqui no Rio Grande do Sul, para com a escola, então, e a escola tinha essa parceria com as comunidades, com as famílias locais. Sim, existia uma certa troca de valores. E tinha uma preocupação, porque eu sei quando, digamos que alguém está nos assistindo, eu quero mandar o filho para fora do Brasil. Aí uma família fica responsável. A família fica preocupada, era preocupada contigo? Ou na verdade, olha, tu te vira, chega aqui, tá até o horário, e aí tu vai ter tua cama reservada para dormir. Como é que era essa relação família contigo? Eu tinha um quarto, né, um quarto separado das crianças, né? E a relação com a família, principalmente com a mãe, né? O pai era mais fechado, bruto, mais fechado, né? Caçador. Mas a mãe se preocupava muito. Então, o trato que nós tínhamos é que toda noite, quando eu não fosse jantar em casa, que eu entrasse em contato com ela para avisar, né? E avisar onde estava também. Tinha então, essa responsabilidade com a família. Tinha sim. E por certa vez eu estava sem contato, eu não tinha celular, né? Então, não tínhamos como contatar a minha família, eu estava fora em um passeio. E aí, um pouco mais tarde do horário combinado, eu acabei ligando, estava preocupado, enfim. Mas sim, existe essa preocupação, existe esse cuidado da família com o intercambista. Isso... Que bom, né? Para quem pensa em fazer esse intercâmbio, essa relação. Até porque eles têm responsabilidade também sobre mim, né? Então, eles devem assinar tipo um contrato, alguma coisa assim, né? Com certeza. Qual que é a escola que te levou para o Canadá? Quem me levou foi a STB de Porto Alegre, né? E a escola lá que eu estudei foi ILSC. Ou seja, as escolas que faziam todo esse planejamento para poder ir para lá. Exatamente. Bom, essa foi a tua primeira viagem. Essa foi a primeira. Aí ficou lá 3 semanas? 3 semanas. Fiquei um mês, né? E de curso 3 semanas e meia. Então era diurno, manhã e tarde. Puxado. Bastante puxado, mas é o que precisa para aprender, né? Sim. Foi provavelmente nas suas férias da escola aqui, né? Exato, foi em fevereiro. Aí aproveitou, foi para lá. Isso. Bom, gostou tanto de viagem, pegou gosto e foi viajar de novo. A segunda vez foi para onde? A segunda vez, tive a oportunidade também de viajar aqui na América do Sul, aí fui para a Venezuela. Então, eu estava em um congresso de jovens lá em Manaus, né? E tivemos a oportunidade de fechar uma van para ir para Isla Margarita, né? Então, ficamos 10 dias em Isla Margarita, cruzamos, ali foi uma aventura, de certa forma, um pouco arriscada também. Por quê? A Venezuela ainda passando por um momento de crise, estava em decadência, né? Hoje é impossível, né? Hoje é impossível. Hoje é impossível, mas ainda bem porque tu tem essa história. Na época ainda estava um pouco arriscado, né? Mas cruzamos toda a Venezuela, porque Isla Margarita é bem ao norte, né? No Mar do Caribe ali, então, cruzamos de van. Enfim, polícia corrupta, tivemos que pagar propina, né? Estradas fechadas, às vezes tombadas com árvore,
para até assalto a turistas, né? Então, Isso graças a Deus, nada aconteceu durante o Nada? trajeto, nada aconteceu. Então, conseguimos ir, conseguimos voltar, né? Tínhamos um motorista experiente, né? Eu já tinha feito esse trajeto. Que um guia de lá que vocês pagaram. Exatamente. Agora, é interessante dizer para o nosso telespectador, interessante porque a Venezuela está fechada hoje. Qual a visão do brasileiro aqui do Vale do Taquari que foi para a Venezuela? Gostou do que viu, não? Olha, tudo muito simples, né? Eu diria assim que se tivesse a oportunidade hoje de visitar lá, visitaria, sim, né? Eu sou uma pessoa que não preciso de muito, não preciso de luxo para viajar, né? Tanto que as minhas viagens para a Europa que eu fiz nos outros países foi tudo de mochilão, ficava em hostel, né? Fiquei muito em couchsurfing, né? Que é aquele sistema de tu pedir, né, pouso para pessoas que moram ali, que têm suas casas, em troca simplesmente de experiência, de conversa, né? Então, essa modalidade eu não conhecia. né? Ou seja, tu vai para entendermos, chega em Lajado e aí pede pouso para alguém, não? Como é que funciona? Existe um site, é Couchsurfing, né? Então, surfando no sofá, né, digamos assim, e que as pessoas se cadastram lá. Eu tenho uma casa, moro em X cidade, né? Estou apto a receber pessoas em tal data, ou enfim, limita as suas datas ali quando possível. E aí as pessoas que também têm cadastro no site do Couchsurfing vão lá e dão um apply, enfim, solicitam, né? Para ficar hospedados por tantos dias. Claro que ninguém fica ali 3 semanas, 2 semanas, isso é geralmente questão de 4 dias, 3 dias, né? Um período um pouquinho menor. E não, não paga por isso? Sem custo. Aí também vai de acordo um pouquinho de cada. Então tem a troca, dá um regalo, dá um presentinho do Brasil para lá, né? Então tem toda essa troca Precisa de cortar grama? Ajuda a cortar grama, não? Também vai. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta em seguida conversando com o Rafael Conrad, que fez várias viagens, inclusive de mochila para a Europa, e o pai dele e tal. E tem uma viagem interessante, nós vamos falar no final do programa, que ele quer fazer com uma pessoa muito especial, mas isso depois do intervalo comercial. Mandar um abraço também para o Ademir Tempas. Grande abraço, Ademir, nos assistindo, acompanhando, que sempre acompanha, assim como o Edson também, da Casa Bertossi, Rogério Vink. Grande abraço, pessoal, que gosta muito de viagens e gosta de ver pessoas falando a respeito de viagens. A gente foi para o intervalo falando da tua segunda viagem, que também foi para a Europa, né? E por que a escolha da Europa? Por que tu gosta tanto de lá? Oferece muitas possibilidades, né? Então, a Europa é muito grande, os países são muito conectados, existe a possibilidade de viajar de ônibus, viajar de carona de carro, viajar de voos low cost, de avião, né? Então, quando eu escolhi viajar pela Univates também, a escolha do país também foi muito influenciada pela sua localidade, né? Então, o país melhor localizado, mais centralizado, que me desse mais oportunidades de viagem também, seria o escolhido. Para onde tu foi? Pelo intercâmbio aqui da Univates? Para a Bélgica. Bélgica? Bélgica, exatamente. Foi lá que chegou e disse, agora vou usar o inglês que eu aprendi no Canadá e não deu certo, não? Foi bem ao contrário. O que aconteceu lá, Rafa? Na verdade, a Bélgica tem 3 línguas oficiais, né? Então, que é o Dutch, o holandês, tem o alemão e tem o francês. Conrad, tu fala o alemão, não? Pouquíssimo. Pouquíssimo? Quase nada. Que nem eu, assim, mais ou digamos menos. nulo, né? E o que fala não pode ser dito. Não pode ser dito. Aí o inglês, Dessa né? forma, E aí chegou lá e o que aconteceu na Bélgica? Na verdade, eu me preparei, né? Me preparei um pouco. Então, como eu sabia já que a Bélgica já não era tão bem preparada para receber falantes em inglês, né? Da língua inglesa, fiz algumas aulas de francês aqui em Lajeado. Então, fiz 12 aulas particulares aqui em Lajeado. E ajudou, não? Foi isso? Ajudou. Ajudou porque eu já sabia também que iria morar com uma belga, uma senhora belga, né? A Josiane. Então, morei na casa dela durante os 6 meses. Como eu sabia que a gente dividiria
a cozinha e o sanitário, enfim, que a gente teria que trocar ideias, conversar, a sala Mas a também. senhora, ela era sozinha? Sozinha. Qual a idade dela? 60 anos. 60. E ela abriu a casa também para receber pessoas que iriam para o país? Eu achei ela no Facebook, né? Liège Aloué é um grupo, né? Liège Aluguéis, né? Então, achei, tinha recém vago o quarto, né? Era um quarto. Dentro do quarto eu tinha um chuveiro, uma pia, uma mesa redonda, uma geladeira e a minha cama de solteiro. E aí o banheiro, o banheiro, que era um sanitário, era uma portinha somente com sanitário, só para o sanitário, né? E a cozinha a gente dividia. Então eu sabia que eu tinha que em algum momento conversar com ela, enfim, Sim. né? E até para saber um pouco mais, até porque o intercâmbio, a experiência, eu acredito que ela também acontece fora das quatro paredes da sala de aula, né? Então, acho que o enriquecimento maior, inclusive, é fora, né? Com certeza, com certeza. E como é que foi o teu relacionamento ali com essa senhora? Foi muito bom. No início é um pouco complicado, né? Cheguei lá em Liège num dia chuvoso, sem sinal de celular, com 2 malas, 2 mochilão, né? Sem ajuda, enfim, sem... Sozinho? Sozinho. E o que eu aprendi aqui foram as palavras básicas, né? Então, o olá, tudo bem? Ela foi te buscar no aeroporto? Não foi. Não foi? O que acontece? A gente chega através de Bruxelas, né? Uhum. E eu estudei em Liège, então fica cerca de 2 horas de trem. Então eu tive que pegar um trem de Bruxelas a Liège e de Liège ali então, que é a estação Guillemot, que eles chamam, uma lindíssima estação de trem, ainda tinha que caminhar mais algumas 10 quadras, digamos assim, né? Então, sem conhecer nada? Sem conhecer nada, sem saber como chamar o táxi também, né? Sim, não tinha táxi, enfim, não sabia como pegava o ônibus, nem para que direção, né? O ônibus ia, não conhecia as linhas, que eu tô né? fazendo aí? Então foi bem complicado. E aí é perna para que te quero, né? E geralmente eles vão buscar, né? Ou seja, onde vai ficar hospedado, tem, ó, me busca que eu tô... E aí chegou lá e bateu na porta dela, ó, tô até aqui. porque ela também não tinha carro, né? Então ela não tinha como vir me buscar, enfim, ela me mandou o endereço, tá aqui o endereço, era bem no centro, né? Ela te deu oi quando chegou na casa dela, não? Sim. Ah, oi ela deu. Bonjour, né? Bonjour, que bom que tu Bonjour. veio até aqui, chovendo, sem telefone, sem falar o idioma. Sem falar. Foi aquela coisa, bonjour, ça va, né? O básico, né? Como vai, tudo bem, prazer, e eu fui pro quarto, né? Estudar um pouquinho, pegar como é que eram as frases, né? Como é que era papel higiênico, como é que era mercado, como é que era isso, até para relembrar Garfo, um pouquinho, né? como então, é que era? Exatamente. Ela esperou com uma janta? Não esperou com uma janta. Mas tiveram a oportunidade, sim, que depois, ela fez a janta, exatamente, né? No início foi bem conturbado até a gente aprender exatamente. Ela mais falava do que eu, né? Obviamente, eu mais escutava, né, no início, mas depois a gente conseguiu... Mas é o estilo deles também, depende do brasileiro que abre demais, né? Sim. Se vem alguém para tua casa e se alguém vem para minha, tu vai buscar em Porto Alegre, né? Sim. Tu vai buscar, tu traz, tu prepara uma janta, né? Eles são diferentes, ou seja, são mais... Sim, um pouquinho diferentes, são mais frios, né? Então, a gente vê também na questão da língua, né? Poxa vida, a gente fala português, eu falava inglês, arranho o espanhol, né? Entendo o espanhol, e estava lá aprendendo o francês, a minha 4ª língua, digamos assim. E o belga falava o francês e nada mais. E não se esforçava para falar com turistas em inglês, né? Então, assim, existia de certa forma, um choque de culturas, né? Sim. Onde eles não eram tão receptivos, tão abertos aos turistas. Isso também em jovens, né? Também, não só adultos, em geral. Em geral. Quanto tempo tu ficaste lá? 6 meses. 6 meses. Foi bom, não? Foi ótimo, né? Então, a gente é obrigado a praticar o francês, né? O Flemish, o Dutch, né? Que é o holandês, a gente não tinha como, é uma mistura de alemão com francês, então é bem complicado, é bem... E Rafa, tu também fica numa situação de obrigatoriedade, né? Sim. Porque tu não tem como falar, não tem nenhum amigo para trocar uma ideia. É ruim que te dá uma sensação também de tu estar sozinho no mundo, né? Sim.
né? Uma sensação... Bom que a internet aproxima um pouquinho, né? Mas só para conversar como vai, como não vai, né? Mas na época tinha oportunidade de conversar com a Giovana, que era uma colega aqui também da Univates, que foi no mesmo período, para a mesma cidade, lá em Liege, né? Porém, eu morava no centro, né? E ela morava no dormitório da faculdade. A faculdade era cerca de 40 minutos de ônibus no centro. Também né? Então, a gente sempre estava distante, mas durante as aulas, enfim, a gente conversava. Mas foi até bom, né? E foi uma escolha minha também em não ficar próximos de brasileiro, até porque para fazer amizade com outras pessoas, né? Com pessoas de fora, para poder praticar o inglês e o francês. Hoje, tu praticas ainda não? Não. Esses idiomas? Porque francês, não. Esse é um problema, porque difícil, vai caindo né? no esquecimento, né? Difícil. O inglês a gente tem filme, a gente tem música, tem livro. O francês não que a gente não tenha em francês, mas a gente encontra mais dificilmente, né? E tem uma diferença também, né? Tu vai assistir um filme em inglês, inglês tem uma variedade imensa, né? Sim. De filmes, qual que tu gosta, tu pode assistir, tu não quer assistir. E francês não tem uma variedade tão grande, ou seja, vou assistir um filme em francês. Primeiro, tu tem gostado do filme, né? Sim. Tu não vai assistir só por causa do idioma, né? Sim. E acaba também limitando mais por causa disso. Só botar no Netflix, né? Procure quantos filmes tem de eu já língua fiz francesa e língua inglesa, né? Até achei esses dias um filme de língua francesa, mas enfim, são bem mais raros, né? Isso aí. A língua nativa, assim. E olha, 10 minutos, não, tá bom, esse filme não me agradou, tá perdendo agora, vou olhar todo. Atores já são outros atores, né? Os americanos, né? São bem mais conceituados, enfim, atores famosos, Sim, tem filmes sim. bons, roteiros legais, né? Então, uma estrutura, né? Com certeza, é muito diferente. Muito Bom, diferente. vamos ver algumas fotos que o Rafael mandou para nós, e aí, por favor, diz para nós aonde que é isso aí, para a gente poder ver um pouco tuas viagens. Aí é Bruges, né? Uma cidadezinha muito amada da Bélgica, né? Então, ela vai para essa casa, o que é essa casa? É uma ponte, tem um riacho, um córrego, então ali, nessa casa, ali, bem em frente àquela casa, ali tem uma praça, né? É uma praça, aquelas árvores ali. Público? É público, é uma parte pública, né? Então, o bom da Bélgica é que a gente tinha um Go Pass, não, era um ticket, de certa forma, com 10 viagens, e cada viagem custava 4 euros. Então, eu conseguia cruzar a Bélgica, 3 horas de trem por 4 euros e voltava por 4 euros, né? Então, a Bélgica é muito menor que o Rio Grande do Sul e o transporte facilitava essas viagens muito rápido. Muito bem. Vamos ver a próxima. Essa foto aí é na Inglaterra, uma viagem que a gente fez através da faculdade. Então, alguns alunos, os interessados, né? Os alunos interessados se inscreveram. A gente foi em 6 ou 7 alunos para Londres, ficamos 4 dias. E nessa época tu moravas onde? Na Bélgica, em Liege. Morava em Liege. Isso é todas as fotos. Tá magro fotos aqui, aí, né, tia? Tua mãe, quando tu mandou, disse, filho, tu tá comendo pouco, emagreceu, tá passando fome lá. Sabe que acaba se alimentando muito mal, né? Então a gente acaba... E outra, país da Bélgica, é país dos waffles, da cerveja e do chocolate, né? Então isso era barato. O resto, carne de frango, caríssimo. Carne é caríssimo lá, né? Então acabava não se alimentando muito bem. E médico, tive que usar em uma oportunidade também ir para o médico, exatamente. Tão pão duro, né? Fiz uma comida e fui viajar, né? Deixei a comida na geladeira. Quando eu voltei, eu pensei, requentei, né? Aí que foi o erro. Problema, né? de estômago. Problema de estômago. Aí gastou muito mais com o médico. Gastei muito mais do que 3, 4 refeições bem Como bem é que é a servidas. medicina na Bélgica lá? Semelhante ao Brasil, tu vai num posto de saúde, como é que funciona? Não, é um escritório. É um escritório como se fosse... É um apartamento, fui num prédio. É difícil de achar. Graças a Deus, a Josiane, que era a host mother, tinha o contato do médico, conseguiu me ajudar nessa questão. Porque também, senão, já seria mais um desafio, né? Tu conseguir achar. Ela ligou e deixou agendado. Deixou agendado, exatamente. E aí marcou consulta, cheguei ao médico e me deu a receita, mas não é consultório que a gente tem aqui em Lajeado, longe disso, não. Cheguei numa sala, a sala tinha uns 2 sofás, né? Sala com piso de madeira, lâmpada normal, não tinha recepcionista, não tinha nada. E num dos quartos era, então,
a sala do médico com uma mesa, cadeira, apenas isso, avaliou. Uniforme branco, jaleco? Não, nem isso. Nem jaleco? Não, camisa, calça. E aí só diz, ó... Aí deu a receita, e a receita dá Tchau. Dá pro paciente e vai pra farmácia. A brincadeira custou aí uns 150 euros. 150 euros. É de barro, deveria ter comido no restaurante. Deveria, né? Vamos fazer uma pausa, depois tem mais fotos e histórias aqui do Rafael Conrad, ele que é natural de Lajado, 26 anos, e que morou no Canadá e também na Bélgica. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com o Rafael Conrad, ele que é natural de Lajado, 26 anos e morou fora do Brasil em 2 oportunidades. Da Bélgica, onde você estava morando, conheceu mais quantos países, Rafael? Olha, até tive que fazer um remember hoje à tarde, né? Pegando os álbuns, pegando as fotos, né? Mas foram 13 países. 13 países? 13 países. A Bélgica é muito bem localizada, né? Então, no norte a gente tem Holanda, temos a leste ali a Alemanha, Luxemburgo, temos a França, Londres, o Reino Unido ali, né? Então, tudo muito fácil. E um dos pontos principais também, e que eu já tinha estudado, né, os voos da Ryanair, que são voos low cost, a maioria ou saem do Reino Unido, acho que, não sei qual é que é o país do Reino Unido, mas o segundo maior número de voos low cost que sai é da Bélgica. Né? O segundo maior? É o segundo maior número de voos que sai. Estava bem localizado. Bem localizado. Tinha um aeroporto secundário, na verdade. Então, existe Bruxelas, que é a capital, e a 1h30 dali, que é Charleroi, existe o aeroporto de voos low cost, apenas Ryanair e algumas outras companhias. Então, a gente tinha que sair de Liège até Charleroi, e de Charleroi a gente fazia as pontes para... As conexões. As conexões, exatamente. E de tão barato, em uma oportunidade estava em Roma, né? Na Itália? Na Itália, né, visitando um amigo meu que também estava fazendo intercâmbio lá. E era dezembro já, cerca de 5 de dezembro, e ainda não sabia onde passaria o Natal, né? Então a Josiane, minha host model, tinha me convidado, não, passe comigo, passe com minha filha, né? Nós duas sozinhas. E fiquei um pouco balançado, mas também tinha um outro convite de um outro amigo, estudante da Univats, que estava em Halmstad, na Suécia, né? Amigo também, inclusive, da Giovana. E a Giovana, poxa, vamos lá, vamos passar o Natal com ele e tudo mais. E eu falei, ok, vamos lá, né? Então, 5 de dezembro, fui comprar uma passagem para 22 de dezembro, 23, né? Aí tu imagina como aconteceria aqui no Brasil, no né? Brasil. Imagina quanto sairia uma passagem, então, da Bélgica para a Dinamarca. Então, da Dinamarca a gente iria para a Suécia de ônibus, porque a Halmstad não tem aeroporto, né? Ali próximo. Então, ida 23 de dezembro, né? Volta 31 de dezembro, comprei 2 passagens, pico, na alta temporada. Alta temporada. Paguei 11 euros. 11 euros. 11 euros. Absurdo, né? É horrível de cara. Eu quase desisti de ir. É verdade. Até no Brasil, 11 euros não vai a Porto Alegre, acho. Claro que eles limitam... É impressionante, rapaz, a diferença. Eles limitam muito e agora está mais rigoroso o controle da bagagem, né? Sim, então, cada vez menos, né? Exatamente, então cada vez menos. Eles ganham muito na bagagem, então você chega lá com um mochilão, eles colocam dentro de numa caixa de papelão para ver se é o tamanho que está dentro das normas. Se não está, aí vai ter que pagar uma multa ali, 50, 100 euros, né? Aí que eles ganham dinheiro. Ou se você já compra a passagem já para despachar também, ela vai sair um pouco mais caro. Mas em média, elas são bem baratas, bem em conta. Hoje não sei mais como tá, né? Mas sim, não, mas época... o pessoal passa por aqui, diz que continua ainda, nem se compara com o Brasil, né? É outro tipo. Mas quais as maiores diferenças que você percebeu estando fora do Brasil? Eu lembro que antes, no intervalo, falou de uma situação da faixa de segurança, né? Sim. Ou seja, nós não estamos acostumados a isso. Por favor, relata. Na verdade, em Liège, então, andando pela rua, e Liège não é uma cidade grande, né? Liège, de certa forma, é uma cidade pequena, ela é muito... Tipo Lajado, sim, é maior? É maior que Lajado, é uma Caxias do Sul, digamos, né? Mas ela é muito concentrada, o seu centro é muito concentrado e ela tem muita área industrial, né? E na sua área industrial, ali também, então, se espalham as casas, enfim... mas no centro onde eu morava, então,
A gente tinha acesso ali a restaurantes, bares, enfim. E por certa vez eu estava caminhando na rua, fui atravessar, enfim, não tinha nenhum carro vindo. Né? Nada? Nada vindo, uma noite fria, chuvosa, né? E aí fui atravessar no sinal vermelho, né? Uma rua onde sinal só vermelho tinha uma para mão pedestre. para pedestre, isso aí. Na faixa de pedestre, sinal vermelho para pedestre, faltava alguns segundos para abrir, mas eu pensei, não vem ninguém. Vou ficar esperando. Vou ficar esperando, né? E fui atravessar. Você é no Brasil, mas dizer, tu é louco? Ficar esperando o quê, né? Esperar o quê, né? E aí fui atravessar, tava no meio já e escutei um apito, né? Aí tinha um guarda, um policial, guarda de rua, solicitando para que eu voltasse e esperasse o sinal abrir. Né? E sim, existe multa lá também para esse descumprimento dessa lei. Então é bem rigoroso. O pessoal espera mesmo. E não importa o horário. Não importa o horário. Se é 1 da manhã, 2 da manhã, sinal verde para te poder atravessar na faixa de segurança. De certa forma, sim, né? É claro que respeitam, né? se tiver alguém fiscalizando, se tiver alguém olhando, vai chamar atenção. Senão... Ou seja, é um costume muito diferente do que nós estamos acostumados, né? Sim, é diferente. Se o pedestre tem a respeitar, imagina os carros, né? O quanto que respeita o sinal vermelho, né? Ou seja, se é vermelho, eu não posso passar. Não, e lá, o sinal amarelo, o pedestre, o veículo já para, né? Em locais onde não tem sinaleira também tem a faixa de pedestre. Se o pedestre colocou o pé na faixa, o carro vai parar, né? Às vezes vem meio rápido e para. Né? Eu me policio muito em Lajeado para tentar também fazer o mesmo, né? Na Júlia a gente tem aqui as faixas que não tem sinaleira, né? Sim, que são as faixas ali no meio da quadra. Estou sempre alerta. Né? Tem que estar sempre alerta para que não aconteça, porque se acontecer depois é triste, né? Exatamente. E a gente pode, na verdade, nos reeducar e ajudar a educar outros, né? Com Ou certeza, reeducar outros. Com certeza. Mas interessante que semana passada, inclusive, tem muitas pessoas que quem não é daqui, né? Mas tem a RS-130, que ela passa, cruza com a BR-386. Sim. Quem sai da BR-386 em Lajeado e vai entrar na 130, quem está na 130 virou praxe já, comum isso. Quem está ali, ele liga o alerta, diminui a velocidade ou para que os carros que saem da BR-386 ingressem na 130. Dá uma segurada para que o fluxo, né, saia, senão tu fica muito tempo parado ali. Sim. E veio um comunicado da polícia dizendo que isso é legal, é bom, né, é educado, né, é generoso, no entanto, é uma irregularidade. A pessoa que para sobre a rodovia, mesmo com o alerta ligado, ela pode ser autuada. O lugar de parada é no acostamento. No acostamento. Então a gente fica nessa, né, brasileiro? Tu quer fazer uma boa ação, tu quer fazer uma boa ação, diminuir a velocidade, ligar o alerta, né, pro Stefânio passar na frente, pro Rafa passar na frente, mas aí a polícia viu, pode me autuar porque eu liguei o alerta. Então, algumas coisas que no Brasil a gente ainda não entende. É verdade. Não tive a oportunidade de dirigir lá também para ver como é que é a experiência, né? Mas o transporte público oferece uma facilidade enorme. Né? Nem vou falar então aqui de lá já, transporte público. Fala só de lá. É bom. Vamos falar de lá, né? Fala de lá, porque aqui o transporte. O que me impressionou bastante foi a Alemanha, né? Então, a Alemanha super pontual, né? Trem. Os ônibus pontuais? Pontuais, tudo pontual, né? O ônibus, parada de ônibus com um letreiro digital, né? Então cada ônibus tinha o seu controle, ônibus linha tal, ia chegar em tantos minutos, 3, 2, 1, 0, ele encostava. Né? Era na mosca, né? Não tinha errada. E muito seguro, ônibus limpos, iluminados. Ar-condicionado, né? Então, na Bélgica, claro, a gente pegava ônibus, né, para ir para a faculdade. Existem seus momentos de rush, com certeza, né? Existe um momento em que todo mundo vai para a aula, aquele horário assim de 7h30, né? 7h15, né? Então, existe sim a possibilidade de você ficar em pé, ter que viajar de pé, não ter lugar para sentar, mas ônibus de excelente qualidade. Aqui é impressionante, né? Eu falo dentro da cidade de Lajeado, né? Há muita reclamação, horários de pico, falta ônibus.
E aí não tem ar-condicionado, no inverno passa frio, não funciona direito, olha, as ruas também, né? Nunca cheguei a me arriscar também a andar aqui, né? Mas é um desafio para o poder público também de gerir dessa forma, de gerir de uma forma melhor, né? Então fica aí, é uma oportunidade para se melhorar, né? Isso aí. Mas tem que saber aproveitar. Vamos ver mais algumas fotos? E, por favor, comenta onde que é essas fotos para que a gente possa mostrar para onde você esteve. Aí ninguém sabe onde é, né? Essa cidade é maravilhosa, né? Eu fiquei por 5 dias lá em Roma e o Coliseu é encantador, é deslumbrante, né? A gente se sente grandioso, um nada, né? A gente sente um nada lá dentro, imaginando tudo que já aconteceu, tudo que já ocorreu e isso tudo ainda de pé. Há 2000 anos, né? O tamanho que é o Coliseu, né? É impressionante. É impressionante, é impressionante. A outra foto, vamos ver? Aí também, então, do lado de fora, né? O que me impressiona naquela época a riqueza de detalhes também, né? Então, aí mais uma foto do Coliseu. Aí eu tive a felicidade de estar com um amigo de Lajeado, o amigo Lourenço, e ficou estudando lá há cerca de 2 anos, então ele já estava há 1 ano em Roma e foi um guia turístico praticamente para mim, né? Foi um guia turístico. Aí mais uma foto. Várias, né? Porque aproveitar esse momento, né? Único, né? E tu sabe que ali na Itália, em Roma especificamente, eu fiquei 5 dias em Roma e 1 dia em Milão. Milão, uma cidade mais fashion, uma cidade totalmente diferente, né, de Roma, que foi a cidade que me encantou. Milão tem... Berço da moda, né? É a berço da moda. Não é muito o meu estilo de viagem, de destino, né? Mas é bom para conhecer também. O bom é sentar e ver, né? O pessoal passa na rua como se estivesse indo para um desfile, né? É verdade, é verdade. É muito diferente, né? É muito diferente, é muito diferente. Mas a culinária, né? A culinária na Itália é excepcional. E aí a gente consegue... Pasta, né? Exato. E a gente consegue matar a saudade um pouquinho daqui da nossa região, né? Pizzas muito boas. Pizza, né? As massas, enfim. E sempre com uma fruta no final, né? Sim. Sempre tinha uma fruta. Mas sabe que, mandar um abraço agora para Marinês Fontanive, diz, boa noite, Joel, programa nota 10, Marinês e Isabel Fontanive da Campestre. Obrigado, Marinês. O Diego Scheibler, abraço para essa dupla, bela história, Rafael. Então, um grande abraço também ao Diego. É verdade, né? Histórias que a gente fica, quem viaja, que é o teu caso, que morou fora, inclusive, é fantástico. Vamos fazer uma pausa de novo e aí a gente volta em seguida com o último bloco do programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o Rafael Kunhalt. Ele, 26 anos, natural de Lajeado, morou no Canadá, morou na Bélgica e em 2017 voltou, né, para a Bélgica, voltou para a Europa para rever alguns lugares que tinha passado algum tempo atrás. Exato. De mochila, né? De mochilão. Botou a mochila nas costas e... Botei o mochilão e minha mochilinha e fui, né? Na verdade, nem para rever tanto os lugares, mas para rever amigos, né? Então, fiz grandes amizades lá, um húngaro, um lituano, um italiano, então formamos um quarteto ali sensacional, né? Que a gente fazia as festas junto, todas as viagens a gente tentava conciliar a nossa grade de horários também. Um húngaro, um italiano... Foi uma mistura, foi uma mistura. E foi muito legal porque a gente teve a oportunidade, agora, eu tive a oportunidade em 2017 para visitar a casa do lituano, né? Então fomos lá, conhecemos os pais dele, jantamos na casa deles, conheci também a casa do húngaro, né? Foi tudo muito bom. Só não fui para a Itália para conhecer a família italiana, mas essa oportunidade que o intercâmbio dá para as pessoas que fazem essa... Eles eram teus colegas? Exatamente, eles eram meus colegas. Eles vão vir para o Brasil, não? Zoltan, que é o húngaro, está previsto para vir em abril. Em abril. Quero vir em abril. Quando ver, podemos ter traz ele aqui. Um húngaro aí para... Seria legal. Vem junto como intérprete, né? Podemos. Aí vai passar com o tempo aqui, trazem, mas no final
Porque dele vai ter já uma ideia do que ele viu aqui. Ele quer conhecer Uruguai e Argentina também. Então a gente provavelmente vai fazer aí um tour. De carro daí? De carro, né? Pertinho para nós, né? Sim, fácil. Então provavelmente a gente vai passar aí para Uruguai e Argentina e também vou levar ele a conhecer um pouquinho nosso vale. E dá um churrasco para ele, né? Com certeza. Alguns churrascos. Já claro, é muito caro, e é caro, né? A Karen vai dizer, não, vou te mostrar o que é churrasco. Vamos ver mais umas fotos do Rafa, né, por onde ele passou, para que a gente possa mostrar também, né? Vamos lá. Algumas coisas que você fez. Ah, sim. Aí já é 2017, então na oportunidade que eu voltei, né, para visitar os amigos meus, aí são 2 brasileiros, 2 paulistas. Então, uma parte da viagem na Alemanha, Polônia, Lituânia, Dinamarca e Hungria, eu estive com meus amigos, né? E depois eu estive sozinho na Bélgica, Holanda e Espanha. E aí, quem eu conhecia, a gente fazia amizade, saía junto. E esses 2 rapazes encontrei na Bélgica, né? Estava sozinho, tive uma passagem de um dia em Bruxelas. E cheguei no hostel, 1 da manhã, larguei meu mochilão em cima da cama, pensei, poxa vida, estava todo o quarto lotado, todo mundo dormindo. Eu pensei, não, estou com energia, estou com disposição. E fui no centro lá, fui no bar da Delirium, fui tomar uma cerveja e conheci essas 2 feras aí. Que também não tinha ido dormir. Coincidentemente, estávamos no mesmo hostel em Amsterdã nos mesmos dias, 3 dias depois. Ah, que show de bola. Então fizemos um passeio lá também, que foi sensacional. Vamos ver essa aqui. Essa é a turma de língua francesa, então professora de branco ali no meio, nossos colegas mexicanos, tem colega alemão. Você está onde ali? Eu estou bem na direita. Ah, bem da direita. Bem da direita, exato. Certo. Aí então a Duomo em Milão, que é a foto clichê de todo mundo que vai a Milão, né? À esquerda tem a galeria ali também, a galeria famosa ali em Milão. O que mais fascina ali para mim foi a comida, né? Atrás da igreja tem um pastel famosíssimo lá. Ó, quem for para lá em Milão, né, na Itália, acho que é uma ou 2 ruas ali que é maravilhoso, é famosíssimo. Bom. É muito bom, vale a pena. É difícil não achar lugar bom lá na Itália, né, para comer. Para comer. Aí a famosa Torre Eiffel, então, também é... Gostou da França, não? Legal, França legal. Até curioso, assim, né, da oportunidade que eu estive fazendo intercâmbio. Tive em 2 momentos bastante turbulentos, de certa forma, né? Para quem lembra, teve o atentado em novembro de 2015 no estádio da França. Acho que tiveram mais de 300 mortos, né? E outro episódio também um pouquinho preocupante, e tiveram alguns momentos também turbulentos, foi em março, que também teve o atentado na Bélgica, daí no aeroporto. Em março, eu peguei o voo ali, acho que era 9 de março, e o atentado, se eu não me engano, foi 16 de março. Né? Então, uma semana depois, aquelas explosões, 30 mortos, se eu não me engano. E tinha alguns conhecidos no aeroporto, colegas também voltando, todo mundo voltando de intercâmbio, uma época, né? Bastante movimentada ali no aeroporto. Graças a Deus ninguém se feriu, mas depois de Paris, né, em novembro em diante, também a Bélgica estava bem fechada, né? Então, inclusive em Liege, tanque de guerra na rua, exército na rua, muitas ameaças de bomba e de atentados próprio em Liege, né? Bruxelas também estava vivendo. A Bélgica e a França por si só ali, enfim, a Europa, aquela área ocidental estava bem crítica, né? Com frequência, né, a gente tem ouvido notícias, né, da Bélgica, da França, né? Mas a Bélgica é um berço, parece, tem muitos atentados, ou pelo menos passa muita coisa por ali, né? Muitos imigrantes também, né? Muitos imigrantes, né? Alguns dizem que até porque a questão da droga que a gente não falou na Bélgica, né? Como é que funciona a droga na Bélgica lá? Ilegal, né? Ilegal. Ilegal. É cerveja, né? Isso é tranquilo, mas a droga é ilegal. O país da Bélgica... O grande problema é que existe a fronteira muito perto com a Holanda, né? Holanda. Mas a fiscalização também é muito grande, né? Então, todas as vezes que eu fui para a Holanda,
né? Ou quando voltava, existia fiscalização no trem, né? Então existe um trem direto de Bruxelas para Amsterdã, vim para Maastricht, para Roterdã, que são as cidades principais ali. Ali é feito um pente fino. Ali é feito pente fino. Então vem os policiais, entra cachorro também. Mesma coisa de ônibus, né? Então teve a oportunidade de ônibus que a gente estava indo, inclusive a viagem de Halloween da nossa faculdade foi para Amsterdã, né? Então os ônibus parados, entra policial, entra cachorro no ônibus, né? Para ter esse controle também e não ter esse... Esse é um problema, né? Porque os países são ligados por rodovias, ferrovias, mas aí quando precisa fazer uma contenção, é muito trabalho, né? Muito trabalho, muito trabalho. A fronteira eu nem vi, né? A fronteira ela é livre, né? Sim. Ela é de livre transição, então tem que ter esse controle, né? Tem que ter esse controle. Vamos ver mais algumas fotos, inclusive a gente quer comentar algo interessante, que aparece inclusive nas fotos. Essa aqui é onde? Essa aí é a República Tcheca, em Praga. Aí foi um dos dias mais frios, né, que eu já passei, menos 14 graus. Menos 14? Menos 14. Cheguei e tive que ir a pé até o hostel, 4 da tarde. Dei uma volta na praça de Praga, fiquei meia hora na rua, não deu 6 horas, 5h30 eu estava de volta já no hostel, embaixo das cobertas, porque não tinha condição. Muito frio. Não tinha me adaptado ainda por causa do frio, né? E aí vai arriscar ficar doente também? Não, né? não vai. E outra que tem que ter casaco, tem que ter meia, tem que ter calça, tem que ter tudo bem preparado, né? E aqui, algumas roupas eu tinha comprado lá, sim, mas para menos 14 graus, vamos e venhamos, né? É difícil, frio, né? E vai comprar, depois vai deixar lá, né? Porque Exato. vai para outro país, não é assim, né? Muita coisa eu aproveito aqui agora, nosso friozinho, mas daí sobra, né? Sobra casaco. Sobra casaco. Isso aqui é onde? Essa aí é a Praça de Praga, né? Então aqui tem um relógio à esquerda, a gente vê um relógio antiguíssimo, um relógio lunar, enfim. Tem alguns ponteiros lá, enfim, mede... tem hora, tem mês, tem dia, tem lunar. Lua, tem lua também, né? Então, é muito interessante essa praça aí. É a Praça de Praga, país também. República Tcheca. Fantástico. Aí foi um jogo que eu fui, o jogo da Roma, lá na Itália, estádio da Roma. Fontana de Trevi, exatamente, que também encantadora. Jogou a moedinha lá, não? Fiz meu pedido. Jogou a moedinha? Joguei a moedinha de costas. Real, não? Não, joguei em euro, né? Não foi miserável assim euro, também, né? Vou jogar um euro aqui, se é para ganhar alguma coisa, vamos... Mal e mal tinha real, mas né? Aí no Vaticano, então mandei um cartão postal para a família, para a avó, mandei para a mãe, mandei para o pai. Ah, daí deixou lá. Todo mundo gostou, né? É verdade. Aí veio de lá carimbado do Vaticano. Agora essa foto aí, rapaz... Essa foto é um pedaço das minhas favoritas. Exatamente. Aí é a Disney de Amsterdã também, né? Então, você entra lá na fábrica da Heineken, você sai na loja da Heineken, faz a sua Heineken com o seu nome. É mesmo? É sensacional. Consegue fazer um rótulo com o teu nome? Consegue fazer um rótulo com o seu nome. Né? Então tem todo o processo da Heineken, da cervejaria, toda a história da Heineken. Né? Degustação, possivelmente? Degustação. Né? Tem eles têm uma sala, que é a Heineken Experience, lá que eles falam que você senta, né? Você senta uma cadeira, como se fosse um cinema, é um 4D ou 5D, e você é a garrafinha. Então tem um telão, e aí vem vento... vem água, jorra, como se você estivesse sendo invasado, né? Então você sente a garrafinha ali andando nos trilhos das máquinas. É muito bom. Show, é muito show. legal. Muito legal. Bom, eu disse que iria. Tem uma pessoa que você disse que vai viajar, uma pessoa especial. Quem que é? É a minha avó. A avó Ernesta Querta de Souza Faf, está com 92 anos. E vai viajar. E o sonho dela é conhecer Portugal, né? Bom, então tu tem dois compromissos. Esse é um honroso convite. Tem dois compromissos. Então, um trazer o húngaro quando vir para cá, no final, que ele estiver por aqui, e trazer a tua avó depois dessa viagem aí, 92 anos. 92 anos, recém-feito, e está em pleno vigor. É a mãe do teu pai ou da tua mãe? Mãe da mãe. Qual o nome da tua mãe? Irene. Irene. Tá, deve estar assistindo até. Um abraço, então, a dona Irene, e o teu pai é o... Regis. O Regis que eu conheço, vejo ele às vezes na Santa Clara Máquinas, sim, lá. Sim. Grande abraço ao Regis também. Valeu. Rafael, felizmente chegamos ao final do programa, muito bom
você ter vindo contar da sua história, experiência, motivado outras pessoas a também saírem do Brasil e aprender um pouco mais. Obrigado pela presença aqui no programa. Valeu, Joel, obrigado. A gente acaba falando tanta coisa, né? É verdade. São muitos detalhes, mas que bom poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e fico feliz que tenha gostado. E a gente só se engrandece, né? Ou seja, faz bem pra gente e a gente aprende, né? E faz bem relembrar também, né? É verdade. Foi muito prazeroso. Eu que agradeço. Tá? Esse é o Rafael Conrad, ele 26 anos, natural de Lajeado e que ficou então fora do Brasil, fez 2 vezes, 3 viagens, foi para fora, 2 vezes morou e contou essa história toda para nós. Na semana que vem o outro entrevistado ou entrevistada, por onde andou, para onde foi, que país conheceu, será que foi aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil? Na semana que vem, aqui no programa Check-in da TV Univates.